com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos novamente ler o Salmo 92, versículos 12 a 15. Há irmãos que chegaram depois. Salmo 92, versículos 12 a 15. O texto bíblico diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Pode assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse texto, nós ontem tivemos o privilégio de levar uma palavra no aniversário de 80 anos, e o Senhor nos deu essa mensagem, amém? Quando fala que na velhice ainda darão os seus frutos. Mas quem? Quem ainda na velhice dará o seu fruto? O versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Crescerá como o cedro no Líbano. Quando o salmista, aqui não está indicado que é o salmista Davi, mas quando o salmista diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, ele está se referindo a duas árvores, a palmeira e o cedro. E são árvores que têm uma característica muito interessante. Elas são árvores que têm vida longa. São árvores que a característica dela é longevidade. E é interessante aqui quando o salmista está falando aqui, o justo florescerá, antes ele fez considerações sobre o ímpio, sobre aquele que não crê em Deus, sobre aquele que não teme a Deus. E aqui no versículo 5, eu vou resgatar aqui um pouquinho. O versículo 5 diz assim: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Isaías fala isso: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Mas o inepto não compreende isso, o nécio, o estulto, ele não percebe essas coisas, porque são coisas espirituais, não é, irmãos? São coisas espirituais, e somente quem é o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Somente pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas é que nós podemos entender as grandezas de Deus. E aqui diz ele, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Olha que interessante como o salmista ele faz a comparação do ímpio, daquele homem que não crê em Deus, daquele homem que não anda na presença de Deus, daquele homem que não se interessa pelos caminhos de Deus. Ele é erva, não é? Ele é comparado a uma erva, ele é comparado a um capim que seca, mas o justo é comparado a uma palmeira, o justo é comparado ao cedro do Líbano, que são árvores grandes, são árvores vistosas e são árvores que têm longevidade. E o versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor. É necessário que o justo ele esteja plantado na casa do Senhor, que ele esteja na presença de Deus. E a melhor forma de estarmos na presença de Deus é fazermos de Deus a nossa morada. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
descansa à sombra do Onipotente. Precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, morar no esconderijo do Altíssimo. Na morada é onde a gente demora, né? Onde a gente fica mais tempo, ainda que dizem alguns que o mais tempo que a gente passa é no trabalho, né? Mas quando você busca refúgio, quando você busca descanso, quando você busca alimento, quando você busca estar num lugar reservado, você está na sua morada, você está na sua casa, e é isso que nós devemos fazer. Onde quer que nós estejamos, no trabalho, no estudo, na faculdade, no bairro, na cidade, onde quer que nós estejamos, devemos estar habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo, plantados na casa do Senhor, plantados na presença de Deus. Então floresceremos e ainda na velhice daremos o fruto. Para Deus não tem prazo de validade. Para Deus não tem prazo de validade. Nós vamos ver na mensagem pessoas idosas que Deus usou e serão cheios de seiva e de verdor. Aqui como o salmista está comparando a árvore, né? O justo a uma árvore. O que é a seiva? A seiva é o alimento que passa por dentro da folha. Vem da fotossíntese, né? Acontece a fotossíntese, vem a seiva, aquele alimento que vai nutrir a árvore, vai nutrir o tronco da árvore, os galhos, vai nutrir as folhas, os frutos, as flores, tudo vai ser nutrido, tudo vai ser alimentado pela seiva. E então aquela árvore fica toda verde, toda bonita, toda florida, e ela vai produzir o seu fruto, mas porque ela está alimentada. Então, quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós também recebemos uma seiva, nós também recebemos um alimento que nos potencializa, que nos capacita a produzir o fruto, e esse fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é a seiva, é o alimento que nós recebemos de Deus para produzir fruto, para glorificar o nome do Senhor. E não importa se é criança, não importa se é jovem, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, não importa, importa aí que se você estiver plantado na casa de Deus, você vai dar fruto, você vai produzir fruto. Nós vamos produzir fruto na casa de Deus, se estivermos plantados nos átrios do nosso Deus, na presença do Senhor. E aqui no versículo 15 diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há salvação. Então tudo isso acontece, todo esse fortalecimento, toda essa capacitação para a gente produzir fruto, tem um objetivo só, que é para nós anunciarmos que o Senhor é reto, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos nesse salmo sobre a velhice, que fala que ainda na velhice. Por que a velhice, irmãos? Porque às vezes as pessoas acham, né, já está idoso, já não produz mais, já vai aposentar, mas com Deus não acontece isso não. Com Deus todos nós somos capacitados, amém? Desde o nascimento nós temos a infância, o desenvolvimento humano, ele tem as suas fases, tem a infância, né? Aquela bênção ali batendo na bateria. Nós temos as crianças de 6, 7, 8, 9 anos, depois nós temos os adolescentes, nós temos a juventude, nós temos a maturidade, e depois vem a melhor idade, né? Dizem que a terceira idade é a melhor idade. Então, por que tudo isso, irmãos? Porque não importa qual seja a fase da vida que a gente esteja, se a gente estiver na presença de Deus, vamos produzir fruto. Samuel era uma criança que estava no templo, e Deus falava com Samuel. Aquela menininha jovem, talvez tivesse uns 12 anos, uns 13 anos, e ela falou assim com a esposa de Naamã: se o meu Senhor fosse lá em Samaria,
e o profeta que está em Samaria ia curar o Senhor da sua lepra, ia curar Naamã de sua lepra. Aquela menina de 12 anos, talvez 13, uma adolescente, dando testemunho de Deus, dando testemunho de que havia um homem de Deus em Samaria, e Naamã poderia ser curado de sua lepra. Então Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usou o jovem Davi para derrotar Golias. Deus usou jovens como Josué, que depois Caleb, não é? E depois ficaram idosos. Caleb, com 85 anos de idade, ainda estava fazendo guerra, conquistando a terra de Canaã. Nós temos também outras pessoas que fizeram grandes coisas na presença de Deus. Um dos sinais, irmãos, que acontece, que mostra que o tempo está passando, são os cabelos brancos, não é? Os cabelos brancos mostram que o tempo está passando. Olha o cabelo branco chegando aqui. Mas o cabelo branco, ele tem alguns significados interessantes, né? O cabelo branco mostra que nós tivemos mais tempo para desfrutar da presença de Deus. O cabelo branco, ele mostra que nós tivemos mais tempo para experimentar a presença de Deus, para habitar na morada de Deus. O cabelo branco, ele mostra que nós tivemos mais tempo para ter experiências com Deus. Os cabelos brancos mostram que nós tivemos mais tempo para tomar a decisão de receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E é um privilégio que os cabelos fiquem bem branquinhos. Quantos não chegam, irmãos, à idade dos cabelos brancos? Quantos que partem antes? Mas que o Senhor tem dado vida, e que todos tenhamos vida aqui na presença do Senhor, desde o menorzinho até o maior, que todos tenham vida, e não só vida, mas vida em abundância, porque devemos viver na presença do Senhor Jesus, plantados nos átrios do Senhor. O cabelo branco também ele tem um significado interessante, que é o significado da sabedoria, porque a Bíblia, no Antigo Testamento, ele valoriza muito o idoso, porque o idoso ele teve muitas experiências de vida, então ele sabe dar conselhos. Eu fiz uma anotação interessante aqui: sábio é o jovem que busca o conselho nos mais velhos. Quantas vezes o jovem vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma decisão na vida, busca conselho de amigo, mas deve buscar o conselho de pessoas mais velhas, de pessoas experientes, de pessoas que sabem te orientar, que sabem compartilhar com você experiências de vida, para que você possa ser mais bem orientado. Em Provérbios 20, no versículo 29, está escrito que a glória dos jovens está na sua força, na vitalidade, no vigor, na agilidade, não é? E com o tempo vai passando, vai ficando mais difícil ter agilidade, vai ficando as forças vão passando, vão caindo. Isso é o próprio da natureza, né? Com a chegada da idade, vai perdendo musculatura, vai ficando mais fraco, vai perdendo força física, mas por outro lado, vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo habilidade para resolver as coisas que estão assim complicadas. Tudo isso por quê? Porque ele tem a experiência de uma vivência de vida. Está escrito: a glória dos jovens está na sua força, e o esplendor, a grandeza dos idosos em seus cabelos brancos. Amém? Olha que interessante: a glória dos jovens está na sua força, o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos.
Esse esplendor aqui é grandeza, aquela grandiosidade de saber que é uma pessoa de destaque, que saber que é uma pessoa que pode ser consultada, que pode ser orientada, que pode orientar, uma pessoa que deve ser consultada para poder tomar decisões. Em Levíticos 19:32 diz assim: levante-se na presença dos idosos, mostre respeito pelos idosos, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Foi a palavra do Senhor. Deus ordenando o povo que respeitasse os idosos, que respeitasse os cabelos brancos. Mas é interessante, irmãos, que, como eu disse aqui, que a força e a glória do jovem, mas a falta da força física não impede Deus de usar o idoso. Aliás, nada impede Deus, né? Nada impede Deus de nada, de agir. Nada impede Deus de agir. E Ele pode agir numa criança, pode agir com o idoso, pode agir com o jovem. Do mesmo jeito que Deus usa um jovem, Deus também pode usar o idoso. E que muitas vezes o idoso é deixado de lado, que muitas vezes o idoso não é valorizado, não é respeitado, mas Deus, Ele pode usar o idoso, e a Bíblia nos mostra isso são vários personagens da Bíblia que mostram que Deus, Ele usa o idoso e glorifica o seu nome na vida do idoso. Ele fez isso quando Ele chamou Abraão com 75 anos de idade, e Abraão teve Isaque com 100 anos de idade. Sara deu à luz com 90 anos de idade. Isso tudo, meus irmãos, é Deus agindo. Não há limites para Deus. Deus chamou Moisés quando ele tinha 80 anos de idade para poder libertar o povo de Israel do Egito. Como eu já comentei, Caleb estava com 85 anos de idade, e ele ainda estava lutando para conquistar as terras prometidas por Deus lá em Canaã. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, e ainda idoso, ele exercia os seus ofícios. Simeão, que apresentou Jesus lá no templo. Ana, uma viúva de 84 anos de idade, que adorava a Deus com jejuns e orações. Isso tudo mostra, irmãos, que Deus, Ele usa e Ele capacita. Deus não olha para a data de nascimento. Deus não olha para a sua data de nascimento para te usar. Deus olha se você está plantado na presença dEle. Deus olha se a gente está com compromisso, com vontade de ter compromisso sério com Ele. Se nós tivermos, então, nós temos nosso coração quebrantado, falando: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, me ajuda a ser fiel, eu quero me quebrantar. A Bíblia diz no Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. E não importa se é jovem, não importa se é adulto, não importa se é idoso, importa é estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, quer seja na velhice, quer seja na maturidade, quer seja na infância, quer seja na juventude, quer seja na adolescência, ele vai produzir fruto para Deus, fruto que glorifica o seu nome. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 8, eu gosto muito desse versículo, eu vou até abrir aqui para poder ler. Olha que interessante quando Jesus, ele fala, esse versículo é um dos meus preferidos, olha que interessante. João capítulo 15, versículo 8, quando Jesus disse assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E olha o detalhe aqui, nem que deis fruto não, é em que deis muito fruto. A expectativa de Deus não é que a gente dê fruto, a expectativa de Deus é que a gente dê muito fruto. Olha o detalhe da palavra muito aqui: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando nós produzimos muito fruto,
nós glorificamos a Deus. E assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, quando a gente produz fruto, além de glorificar a Deus, a gente se torna discípulo de Jesus. São as expectativas que Deus tem em nossas vidas, amém? E ainda que seja na velhice, vai produzir o seu fruto, como diz o Salmo 92. Concluindo a mensagem, que não vai ser demorado, irmãos, o culto vai acabar mais cedo hoje, mas concluindo a mensagem, nós precisamos entender que para Deus não existe aposentadoria. Não existe aposentadoria para Deus, não existe carteira de trabalho para Deus, não existe tempo de serviço para Deus, não existe INSS para Deus. Para Deus a gente vai até o último fôlego de vida, igual foi Moisés. Moisés foi no último fôlego de vida. A Bíblia diz que os olhos não cegaram as vistas de Moisés e nem se abateu o seu vigor, porque ele estava na presença de Deus. Porque na velhice Moisés deu o seu fruto, até o último minuto de vida Moisés produziu o seu fruto para Deus. Como eu disse, não tem como, irmãos, a gente achar que a gente vai ter folga na velhice, não. Nós estamos a serviço do nosso general, e aqui não tem aposentadoria, aqui tem serviço, aqui tem a gente fazer o máximo que a gente puder fazer para glorificar a Deus, para levar a mensagem da salvação, para ganhar o máximo de vidas para o Senhor Jesus, levar o máximo de vida para a presença de Deus, porque essas vidas são o fruto que permanece para a vida eterna, são vidas que estarão diante do trono de glória, adorando e glorificando o Senhor. Serão lavados e remidos pelo sangue de Jesus, alcançados pelo poder do Evangelho. Paulo disse: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como diz aqui o Salmo, tudo isso que nós estamos fazendo é simplesmente para anunciar que o Senhor é reto. Na velhice darão ainda os seus frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Em Jó está escrito assim, Jó capítulo 14 versículo 7 está escrito assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Aqui Jó diz assim, que tem uma árvore que foi cortada, que foi tombada, e as pessoas chegam, tem até uma música que diz isso, né? As pessoas chegam e falam: acabou essa árvore, não tem mais vida aqui. Mas as pessoas esquecem que a última palavra vem de Deus. Vem de Deus a última palavra e não do homem. E aqui diz: ainda se renovará, mesmo cortada, mesmo aquela árvore cortada, mesmo aquela árvore que as pessoas acham que estão desligadas. Porque é interessante nós observarmos aqui que muitas vezes essa árvore ela foi cortada por diversos motivos. É como se o justo fosse cortado, talvez por causa da angústia, talvez por causa da tristeza, talvez por causa das dificuldades na vida, seja em qual área que for, e ali você se sente uma árvore cortada, uma árvore sem fruto, você se sente uma árvore desligada, que já acabou, que não tem vida, mas a última palavra vem de Deus, e ali diz que se você estiver ao cheiro das águas, você vai brotar.
O Salmo 1 fala a respeito disso, é aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Assim como aquela árvore está plantada junto a ribeiros de água, e ela recebe aquele frescor, ela recebe aquela água, assim também nós devemos estar plantados nos átrios do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Precisamos estar plantados na presença de Deus, porque Deus disse: eu sou o manancial de águas vivas. Eu sou o manancial de águas vivas. Está com sede? Vamos até o Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim e beba, porque eu sou fonte de água da vida. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba, venha se alimentar de mim. Eu te darei o Espírito Santo, que vai te renovar, que vai te restaurar, que vai ser a seiva espiritual na tua vida, que vai fazer com que você produza fruto para glorificar o meu nome, e você será o meu discípulo. Os irmãos entenderam? Que tudo depende de estar plantado nos átrios do Senhor. Olha o que diz aqui, irmãos, no versículo, Salmo 92, versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Precisamos permanecer na casa de Deus. Permanecer para florescer, florescer para dar fruto. Primeiro vem a flor, né? Depois vem o fruto, e tudo isso vai ser para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ou seja, acabou, não tem mais história aqui, ó. Envelheceu na terra a sua raiz, o tronco já morreu, já acabou, mas não acabou não, tem vida aí. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Porque isso tudo, irmãos, é promessa de Deus, para quem está na presença dele. Amém? A palavra de Deus tem essa promessa para nós. Vamos produzir fruto, vamos florescer, vamos estar cheios de seiva, estar cheio de verdor, estar cheios de vigor, mas é necessário estar na presença de Deus. Deus disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Precisamos nos achegar ao Senhor e habitar no seu esconderijo, estar na tua presença, demorar na presença de Deus. Aquela passagem de Ana, quando Ana estava no templo, a Bíblia diz que Ana demorou-se na presença de Deus. É demorar, irmãos, na presença de Deus, na habitação agradável, suave do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos fiquem em pé em nome de Jesus. Foi uma breve palavra, mas é uma palavra de muita importância para nós, para que a gente possa entender que tudo depende de uma atitude nossa, de nós estarmos plantados na casa do Senhor, de estarmos plantados na presença de Deus, estarmos plantados buscando habitar na casa do Senhor, fazer de Deus o nosso esconderijo. Habitar na casa do Senhor é estar na presença de Deus. Se estivermos na presença de Deus, produziremos fruto e glorificaremos a Deus. Amém? E essa é a expectativa de Deus para as nossas vidas. E produzir fruto, como nós vimos aqui na mensagem, não tem idade, irmãos. Não tem idade para produzir fruto. A condição para produzir fruto não é a idade, não é porque é mais jovem que vai produzir mais fruto, não. A condição para produzir fruto é estar plantado na casa do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, passar a palavra para o pastor.